Gosto de tempo no conversa ali com o José Teixeira, que é engenheiro agrônomo, que gentilmente disponibiliza esse tempo para sair na show da manhã para ajudar a entender também um bocadinho do que é a realidade cabo-verdiana na sua moda pluviosidade ou chuva, mas também na situação que tem a ver com o uso de água de forma sustentável. Bom dia e obrigado. Fala de Dia Mundial de... Obrigado por estar ali com nós na show da manhã, engenheiro. Obrigado eu. Fala de Dia Mundial de Água para Cabo Verde, é um assunto tão importante, moda fala de finanças, de dinheiro e de outras fontes de rendimento e de sustento. É verdade. Pois dinheiro também depois de economia. A economia está na base de água. Em primeiro lugar, quero agradecer aquele convite ali, oportunidade de não falar sobre água, não só no mundo, mas também particularmente na Cabo Verde. Hoje é 22 de março, Dia Mundial de Água, e que está coincide também Dia de Não Discriminação. Portanto, que o lema de hoje, dia 22 de março daquele ano ali, é água subterrânea, tornar visível o invisível. E agora na Cabo Verde, na nossa realidade, cada vez mais nos fala de fazer furo, cria e capacidade de mobilização de água. Agora, a hora que nos espia, o que é que nos tem e o que é que era ideal ou esperado, onde que nos está? Nos está numa condição aceitável? Tachama e cabo-verdianos já fazem esforço, seja líderes, seja próprios utentes, modo agricultores nesse caso particular, já fazem um esforço astronômico em termos de utilizar aquele pouco água que tem. Normalmente, água subterrânea, aquele lema é pouco visível. Quase sempre, em termos de visibilidade, políticos preferem a coisa que está olhado, não? Superficial. Mas lá de baixo está a fazer o seu trabalho para poder acelerar a infiltração de água. Porque só tem água subterrânea se a água de chuva consegue vai lá de baixo. Se drena, se entra. Portanto, então explica um fenômeno que está acontecendo ao que chuva chove. Ao que chuva chove, está fazendo o quê? Tem infiltra. Na Cabo Verde, cerca de 13% de chuva que está chove tem infiltra. Só 13? 13. Depois, está escoa. Cerca de 69% da escola, aquele que eventualmente vai para o mar, a maioria. E, aliás, 69% é aquele que tem vapor, desculpe lá. Que tem vapor é 69%. E somente cerca de 21% que está escoa, que está córrega, que pode ir para o mar. Ali que está falando do balanço hídrico. Porque tem que fazer aquele balanço ali para você. Está falando assim, ok, minha política tem a ver com favorece a infiltração. Então, está fazendo todo o trabalho... Para nunca perder aquele que chove. Para perder aquele que chove. Então, aumenta aquela porcentagem de 13% para subir mais. O que a gente está fazendo é medidas de conservação de solo e água. Tudo que é trabalhos de diques, dique de captação, dique de retenção, para evitar também que as enxurradas vá para o mar, florestação... Para aquela que existe, aquela que é essa finalidade. Aquela que é essa finalidade. Portanto, a hora que vou fazer plantação, a hora que vou fazer diques, banquetas, vou fazer plantação, você aumenta a infiltração de água, depois para buscar lá de baixo na subterrânea. Então, arrisca fazer essa pergunta e tem a mesma resposta de há instantes, mas não queria só perceber, não tem pouco água subterrânea ali na nossa realidade cabo-verdiana, ou nunca tem recursos de buscar, ou nunca tem medidas para buscar ele está lá na nossa lençol de água e no nosso subsolo? As duas coisas. Normalmente está estimado, mas não tem cerca de 66 milhões de metros cúbicos de água subterrânea. Na Cabo Verde inteiro? Em termos de potencial. E cerca de 81 milhões de água superficial. Que ali na Cabo Verde? Na Cabo Verde. Significa que ele é potencial, mas nem sempre que essa água é acessível. Em primeiro lugar, porque está a uma profundidade que praticamente é impossível chegar lá. E que é possível de utilizar à volta de uns 22 milhões de metros cúbicos, que é água que não se explora. Mas, para não fazer agricultura, no mês cerca de 28 milhões. Significa que não está num déficit de 6 milhões. Quer dizer, não tem que procurar aqueles 6 milhões de metros cúbicos para não poder satisfazer a agricultura. Muito bem. E para isso não tem que ter um engajamento de políticas, de medidas e de infraestrutura e um conjunto de outras ferramentas para acontecer. Mas onde que está o papel de população, principalmente de quem que trabalha diretamente com a água? Na caso da agricultura, particularmente, na utilização, é o que nos recomenda técnica de rega gota a gota.
porque é uma técnica que poupa 50%, pelo menos 50%. Você gasta menos metade do que você gastava no alagamento. Metade do que você usava no alagamento, que abre rego, lança água, bem. Porque planta, camece tudo aquela água que está baseada em tudo aquela superfície. Planta, meste somente água que está aí na sua raiz. Então, é por isso que está falando de rega localizar. Está aí lá na raiz, precisamente, só aquele que água e que planta meste. Então, ali é uma batalha, um trabalho forte também de sensibilização, de capacitação, de formação a agricultores e técnicos. E, por outro lado, e agricultores se fala que ali, pode falar uma grande parte dos agricultores já se consciencializar, mas, por outro lado, se fala nunca tem meios para se adquirir essa tecnologia ou equipamentos de rega gota a gota. Ele é um equipamento ou meios cheio inacessível na nossa realidade. A minha taxa é acessível, a tecnologia em si é acessível, quer dizer, materiais está disponível no mercado. E também tem incentivos do governo mesmo, no sentido de facilitar acesso. Até também participa, já não tive ali o diretor de agricultura que explica aquela diretora. Nós, nesse momento, ali tem uma bonificação de 50% de custo de instalação de gota a gota. Agora, mesmo assim, a aderência está muito forte. Tem que fazer trabalho de terreno muito mais, junto com outros tipos de organizações, no sentido de sensibilizar os agricultores a aderir àquela ideia de introduzir massivamente o sistema de rega gota a gota. Só para ter noção, em 2014, aproximadamente, nós estávamos na 27% de taxa de penetração de instalação do sistema de rega gota a gota. Dado a tudo aquela questão de seca, paradoxalmente, não consigo aumentar a área irrigada, porque houve consciência, mas de facto é preciso poupar água. Então, nós estamos nesse momento a 40% de instalação do sistema. Nesse momento, Cabo Verde tem uma área irrigada de cerca de 3.600 hectares de terreno e, nesse momento, nós estamos com cerca de 1.300 hectares instalados com o sistema gota a gota. Portanto, ainda nunca está satisfeito. Não tem uma meta até final do ano, pelo menos não alcança 50%, de aquele 40% para subir para 50%. Cada vez mais você está falando de desalinização. E pode ser uma alternativa para resolver alguns problemas ou todo o problema de agricultura, ou até para consumo de água potável? Não está falando na agricultura porque potável está aprovado, mas de facto a desalinização é o caminho, é o caminho, porque, repara, o planeta Terra tem 70% é água. É por isso que às vezes tem o crítico que está falando assim, nunca devia chamar planeta Terra, mas sim planeta água. Sim. Porque é 70% de água. Entretanto, 97% é água salgada, de mar e de oceanos. Só 3% que é aquele que não está chegando também. 3% que se diz que é água doce. Mas dentro daquele 3%, somente 30% que é água subterrânea. Portanto, aquele 70% e 1% tem a ver com a água superficial. Portanto, que essa estatística é interessante para ter noção. É número mínimo para alguém usar. É mínimo. Portanto, nós, não tem, por outro lado, não tem questão de aumento da população. Na 1960, nós estava aproximadamente 6 milhões e meio, 6 bilhões de pessoas. E na outubro de 2021, no chega na 7,5 bilhões de pessoas. Quer dizer, de 3 bilhões, 3,5 para 7 bilhões, quer dizer, não duplica. Então, significa que tem mais demanda de água, seja para consumo, seja para indústria, seja para agricultura, porque tem que alimentar tudo que é ali. Para 2050, está previsto no alcance 11 bilhões. Portanto, tudo aqueles desafios que de sustentabilidade. Exato. E na agricultura, na Cabo Verde, na nossa realidade, e desalinização tem sido uma resposta ou ainda é muito fraco, é que é expressivo? Ainda não está considerado para a agricultura, mas que é expressivo, não começa. Tem unidades já instaladas, que não está considerada unidade piloto, porque também não se está experimento. Não tem a ver com o custo de bombagem de água, é por isso que associado à desalinização de água, não tem sempre painéis solares, precisamente para diminuir custo de bombagem. Porque mesmo que o investimento é alto, e o governo está fazendo investimento naquela parte lá, cobra agricultor tarifa de água só
em termos operacionais, que se fala OPEX. Portanto, ali significa que não tem que economizar água em primeiro lugar. Mais do que ter mais água, mas com aquilo que não tem, ainda não tem esbanjamento considerável no uso de água. Agora, nossa localização na Atlântico, de certa forma, e nos permitimos a expressão, está condenando a ser um país seco. Aqui nos nossa região de Sahel, deserto ali no lado nosso, então nós quase está sempre que o vento leste que acaba para seca o país durante 3 meses de ano, de janeiro a março, é um período extremamente árido, onde o tempo uma seca e tudo aquilo, e pode pôr em causa até próprio trabalho feito. E muitas vezes, então já também tem queixa de que agricultores que escolhem melhor lugar para fazer determinados tipos de plantação, nem melhor época de ano para qualquer tipo de plantação. Então, nunca sabia qual recomendação que o engenheiro podia deixar nesse sentido, para pessoas perceberem, mas se calhar era mais melhor fazer determinado cultivo na determinada região e deixa outro colega agricultor na outra zona produzir produtos que acaba para dar e ter mais resistência na nossa condição. E tanto assim como para a criação de animal também. É verdade. Portanto, Lino tem o seguinte, cada lugar, cada cultura tem-se vocacionado para determinadas condições edafoclimáticas, que significa o que quiser, aquele palavrão ali é o quê? E condições de solo, condições de clima e também se tem disponibilidade de água. Então, é normal não bem fazer, por exemplo, produção de uva e de tudo que as frutas mediterrâneas que tem na chão das caldeiras, para não fazer em outros lugares. Quem é que tem a fazer é que você está conseguindo bem competir com o outro. E contrário, está acontece com pessoas que pagam água, por exemplo, mais de 100 escudos por metro cúbico. Produzem tomate. Ao passo que tem outros que você paga 25 escudos. Como o tomate está consumindo mais água? É que está consumindo mais água. Mas é por questão, cima não se fala de regiões, diferenciando regiões, não somente para condições climáticas, mas questões econômicas, de preço de água, tipo de solo que tem. Para melhorar a condição de custo-benefício. Custo-benefício. Portanto, tem que fazer aquele balanço ali, tem que ter acabar fazer uma produção por capricho, mas sim uma atividade econômica. Se sai economicamente, cada dele é melhor do que faz. E para e cada caso tem uma recomendação. Por exemplo, não te recomenda nas zonas altas para aproveitar para fazer culturas de fruteiras. Culturas de fruteiras, porque inclusive, ela conserva solo. Porque a fruteira fica lá, ela é perene, ela fica lá, que tem movimento de solo. Ninguém está a fazer monda, que está a fazer aquelas atividades que podem dar erosão. Então, ali está aquela coisa que, no princípio, que nos favorece a infiltração, já botei num terreno calmo, onde que está consegue tem várias vantagens nesse aspecto. E a hora que eu nos vi agora, Dia Mundial de Água, e coisa que era a principal reflexão que alguém devia fazer, tanto quem que é técnico de área, quem que é agricultor, quem é que é a população comum, mora em que não entende nada de qual que é a nossa principal preocupação que devia ser nesse tempo, sendo que nós está com o problema internacional, coisa se subir preço, Cabo Verde que tem água, chuva também nunca sabe onde está, e a principal preocupação devia ser gosto no quê? Na cria e sistema de retenção de água, ou desalinização, ou engenheiro tem um outro tipo de visão? E qualquer lema de todo ano, de 22 de março, tem a ver com sensibilização a líderes políticos e sociedade civil, no sentido de valorizar aquele bem precioso que não tem ali. Significa que todo o recurso que é possível, repara, não tem desalinização de água para consumo humano. Depois, que a água também para esgoto, e também para a estação de tratamento de águas residuais. Então, ali, a percentagem ainda que não tem de aproveitamento daquela água lá é extremamente baixo. Por isso, a norma tem que fazer reutilização de uma maneira segura daquela água na agricultura. A não tem mar, não tem água com sal. Hoje em dia, tem tecnologia que traz sal de água. Então, é preciso apostar fortemente em termos de investimento. Não se fala não somente do Estado em si, mas do setor privado que tem coragem, porque não tem também incentivo já disponível para quem é que tem porta desalinizadora, painéis solares, etc., para trazer de água para poder utilizar na agricultura. Não tem exemplo de Israel, é que está chovendo mais que Cabo Verde. Entretanto, existe exporta para tudo o Cabo. No tem sul de Marrocos,
que para além tem alguma água superficial, mas também tem tudo aquela influência de Saara, acima não se falava no início. Esta sofre aquela condição climática quase como a nossa. Portanto, esta utiliza também culturas protegidas, estufas, precisamente para isolar a produção daquele ambiente externo desfavorável. Muito bem. Agora, para não terminar, e em relação ao lema de ano, e pode ser feito um trabalho melhor ali na Cabo Verde, no tratamento de água e na reciclagem, e já não falo de desalinização, mas em termos de reaproveitamento de água, especialmente nos centros urbanos, que nos acredita, mas tem tchau perdas, e até tem número estatístico que confirma que ela não tem tchau perda, não tem tchau desperdício de água nos centros urbanos. Então, de certa forma, está criando um desequilíbrio também, a hora que interesse poupa e utiliza a água de forma sustentável. Poupança é geral, quer dizer, mesmo para a água de consumo humano, às vezes não se concentra mais para a agricultura, mas poupando na sua globalidade, no meio urbano, significa que não ter mais água disponível para outros lugares. Só a título de exemplo, semana passada inaugurado o sistema de abastecimento de água na órgãos, porque aqueles pontos, água subterrânea de lá, já diz de tal forma que já que se consegue satisfazer a demanda da população em termos de recursos hídricos. Então, a água boa de praia te chega lá. Significa, mas nunca pode ter nenhuma perda na praia, ou não tem perda mínima para poder distribuir para a zona que tem mais necessidade. E sem falar que aqui tem bairros também, mesmo na praia, que ainda que tem água na casa, ao passo que de outros lugares está a canalização está rebenta. De uma forma simplificada, a atitude individual de pessoas está a fazer diferença nesse estudo e estrutura e engenharia agrónoma? Ou é tão expressivo, por exemplo, uma simples adoção de uma atitude de controle uma torneira na casa e reduz perdas num autoclismo, ou lá fora, regas de alagamento, que as pequenas atitudes mudaram-lhe também condiciona de forma, e na perspectiva macro? Aquilo que não se chama cultura de água. Cultura de água significa, essencialmente, poupança, na tudo que aspecto. Não se tem um fenômeno, por exemplo, pessoas com pano antes, com o balde está lavava caro, mas gostam de ter um fenômeno de lava-jato. Que é quase mais árduo que propriamente água. Eventualmente, ainda nunca mediu, mas eu tenho a sensação de realmente você utiliza a água. Sim. Aí, lava calçada com mangueira, lava carro com liga na mangueira, porque a mim pode pagar água, não está fazendo. Mas é que está por questão de bolso de pessoas. Mas sim, desequilíbrio que está criando quem que podia... Respeita a cidadania. Tem que ter uma cidadania forte para não poder respeitar aquele outro que se também que tem. Portanto, naquela ótica ali que poupança tem que ter um programa televisivo, spot, cartazes na rua, não somente para consumir bebidas, etc., mas também para poupança de água, mas muito forte, não de maneira tímida. Não. Muito bem. Sr. Engenheiro, eu agradeço o tempo, por isso é que não nos choramos, para falar dessa forma aberta e trazendo também essa sensibilidade como pessoa, mas também e informação técnica de área que está ajudando também a entender um bocadinho de situação de uso de água na Cabo Verde e percebe também que atitudes que é melhor para não poder garantir nos próximos tempos não está mais ou menos tranquilo em relação ao uso ou acesso de água de forma equilibrada. Obrigado. Muito agradeço. Obrigado.